E ele dizia: Pai, eu não mereço. Assim está escrito na palavra de Deus: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Quem entendeu isto que eu falei, diga amém. Então tome seu assento, glorificando a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. É isto, se acomode no seu lugar. Eu peço a sua atenção agora. Existe algo de Deus que Deus me outorga liberar sobre os vossos corações. Meus irmãos e minhas irmãs, existe uma frase que, apesar de parecer forte, é verdade. Se nós não oramos, nós não podemos nos chamar de cristãos. Sei que é forte, sei que é direta, mas eu preciso repeti-la. Sem oração não há cristão. Por isso, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós sempre vamos ver Deus, o Espírito Santo, Jesus, trazendo a consciência da oração àqueles que são do caminho da fé. Se você lembra muito bem, você vai concordar comigo que até o Filho de Deus orava. E se Jesus, que é Jesus, orava, quanto mais nós, irmãos. Quantas vezes ele se isolou em montes, em barcos, para buscar a face de Deus em oração. E os discípulos, entendendo isto, quando foram pedir algo para Jesus, não pediram para Jesus que lhes ensinasse a pregar, que Jesus lhes ensinasse a expulsar demônios, que Jesus lhes ensinasse a curar enfermos, levantar doentes, abrir olhos de cegos. A primeira coisa que os discípulos pedem a Jesus é: nos ensine a orar. Porque se o segredo está na oração, Jesus, como nós poderemos fazer os sinais que você diz que nós faremos, e ter a autoridade, a graça e o poder que você quer liberar sobre conservar isso no nosso corpo, e na nossa mente, no nosso espírito, se não estiver conectado com a fonte que envia estas coisas? Sabendo que o poder, a autoridade não vem de nós para nós mesmos, mas do Espírito que opera em nós. Então, como operar os sinais do Espírito sem contato com o Espírito? Como operar os sinais de Deus sem contato com esse Deus? Como operar os sinais de Cristo sem contato com esse Jesus grandão? Certa vez eu recebi uma pergunta e eu achei essa pergunta profunda, apesar de simples. Um irmão da África entrou em contato comigo, pastores, e a pergunta dele foi assim: Marquinhos, quanto tempo você ora por dia? Sabe o que eu respondi, meu amigo Mateus? Eu respondi assim: desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Aí ele me fez uma pergunta: rapaz, mas você passa o dia todo de joelho? Não dá tempo. Quando dá tempo de dobrar o joelho, eu dobro. Ele: então como é que tu passa o dia todo orando? Eu respondi a ele: porque mais importante que a posição do corpo, o dobrar dos joelhos, o levantar das mãos, a voz altiva, é o coração que se dobra aí dentro. Se você dobrar o seu coração no momento em que acordar e mantê-lo dobrado até o momento de dormir, já acorda com um bom dia, Jesus, e termina com um boa noite, meu Deus. Isso também é uma oração. Pense bem, irmãos, quantas orações de vocês foram atendidas e vocês nem lembram que fizeram estas orações. Talvez você estava na beira da sua pia, talvez você estava trabalhando no seu serviço, talvez você estava conversando com alguém e liberou aquela palavra direcionada ao seu Deus. Oh meu Deus, entra lá, orou, nem percebeu. Oh meu Deus, me ajuda, orou de novo, nem viu. Me fortalece, estava orando, nem se deu conta. Eu digo isto porque eu falava algo também acerca disso com este mesmo irmão africano, e acerca do tempo da oração. Eu disse: vaso, mais importante também do que o tempo da oração é como eu oro. Tem pessoas que passam 10 horas orando e não falam nada para Deus. Tem pessoas que dobram o joelho 1 minuto e Deus atende. Deus fala: é isto, falou o que tinha que falar.
Tem pessoas que oram há 10 anos e Deus ainda não falou nada. Tem gente que aceitou Jesus ontem, está orando de ontem para hoje, e hoje Jesus já está entrando e respondendo. A pergunta que eu faço com este questionamento a vocês é: Deus faz acepção de oração? Não. Então não importa tanto quem ouve a oração, importa mais quem está orando. E aqui eu quero começar a pregar a vocês, porque quando eu olho para a Bíblia eu encontro vários exemplos disso acerca do que eu estou falando. Somente em Efésios capítulo 6 nós percebemos que o versículo 18 está inserido num texto de guerra. Então Paulo entendeu, nós estamos em guerra, e Satanás, que é o ruim, não vai bater em retirada, a não ser que nós saibamos como nos posicionar nesta guerra. Ou você acha que as suas armas são carnais? Ou você acha que derrota diabo com fuzil AK-47? Ou você acha que derrota diabo com pistola, com espada, com faca? Não é assim que se derrota Satanás. Existem versículos específicos para a luta que estamos enfrentando, e a Bíblia nos direciona ao nosso inimigo, dizendo que vocês não estão lutando contra a carne nem contra sangue. Então a nossa luta não é contra a fofoqueira, contra invejoso, contra aqueles que fazem trabalhos em cachoeira, seja o que for. A nossa luta é contra aquilo que está usando estas pessoas. É contra hostes espirituais da maldade, é contra príncipe das trevas, é contra os seres que atuam nos ares. Então percebam vocês que eu não consigo derrotar príncipes, hostes e seres que atuam nos ares, dando tiro, puxando espada. Se a luta é espiritual, é necessário usar armas espirituais. Eu vou entrar, posso? É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que lá no livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, nós vemos meu amiguinho que estava marchando tão bonito para Jesus aqui, que quando Deus entra na viração do dia no jardim do Éden, Deus não estava entrando à toa. Eu vou falar isso daqui com calma, nem correr, nem gritar. Deus não se manifesta à toa em um lugar. Se Deus entra com um propósito definido. E a pergunta que eu faço a vocês, Cojadep, é: com qual propósito Deus entrava dentro daquele jardim? Entrava porque não tinha nada melhor para fazer no céu? Nós que lemos esse texto percebemos que, pela entoação das palavras que Moisés escreveu, aquela não era a única vez que Deus estava entrando lá dentro. Então dá-nos a entender que havia uma rotina toda a viração do dia. Imagina, Mateus, pode tirar a Bíblia rapidinho para mim, isso me ajuda. Toda a viração do dia Deus descia lá dentro, pisava na terra. Eu imagino Deus chegando em Adão, e é para isso que Deus descia. Deus não descia para ver como o jardim estava. Deus não descia para passear, apenas para gastar tempo. Existia algo lá dentro para qual Deus descia. E Deus descia para isto aqui: Adão, senta do meu lado, deixa eu sentar aqui. Aí Deus começava: como foi seu dia? Começa a orar, fala para mim. Pregador, mas eu pensei que a oração fosse aquela de guerra. Sim, irmãos, tem oração de guerra, tem oração de paz, tem oração de quebrantamento, tem oração de se ligar. Mas pregador, peraí, você está dizendo que a oração muitas das vezes não precisa de palavras altivas? Repito, muito mais importante é o posicionamento do coração do que as palavras que saem da minha boca. Você falou da boca para fora, então toma Jesus na tua mente. Jesus, certa feita, falando da oração, disse que haviam 2 homens que subiram ao templo. O primeiro orava para mostrar que sabia orar, com palavras difíceis e altivas, batia no peito, olhava para o céu e dizia: obrigado, porque eu não sou como os outros que não sabem orar, que são gentios, que não te servem. Jesus disse: tinha um segundo homem também. O segundo homem nem se arriscava a olhar para o céu. Ele dizia: não, nem levantar a cabeça e olho para lá mereço, vou ficar olhando para o céu. E ele dizia: Pai, eu não mereço, me ajuda. Aí Jesus termina olhando para eles e dizendo: quem tu acha que Deus ouviu nestas orações? Aquele que bate no peito orando para mostrar que sabe orar, ou aquele que ora escondido dizendo: a minha oração não é para quem está na terra?
Entendeu? Vou falar de novo. A minha oração não é para quem está na terra. Então, se tiver que calar, eu calo. Se tiver que gritar, eu grito. Se tiver que correr, eu corro. Se tiver que ficar parado, eu paro. Se tiver que chorar, eu choro. Mas se tiver que gritar, sem lágrimas nos olhos, então eu enxugo estas lágrimas. Existe um que está sentado no trono de glória, varô, e ele recebe as nossas orações. Eu vou falar algo olhando para a esquerda aqui da igreja. Não há ninguém no céu, na terra, embaixo da terra, que possa impedir a oração de vocês de chegar ao trono de Deus. Não há demônio no inferno que consiga trancar a oração de vocês. Perceberam o nível da força da arma que vocês têm atrás dos dentes, chamada língua e boca? Acerca disso, Tiago 13,4 vai escrever: toma cuidado, porque esta ferramenta tão pequena que está atrás dos seus dentes pode ser usado para coisas tão boas quando você direciona ela para o céu. Mas se for usada de mal maneira, toca fogo numa floresta inteira. Irmãos, é uma ferramenta tão poderosa que eu não preciso nem sair da minha casa para derrubar diabo. É só dobrar o joelho, Mateus, botar o rosto no pó e falar igual Davi falou para o gigante: tu vem a mim com pau não, com lança, pedra não, com escudo. Você vem a mim com capacete, com armadura. Tu está dizendo que eu vou a ti com pau e pedras? Antes de eu meter mão nesse pau, nesta pedra, nesta funda, Mateus entendeu, vou falar olhando para cá agora. Eu não vou te derrotar com pau, com pedra, com funda. Eu não vou a ti em nome do pau, da pedra, da funda. Eu não vou a ti no meu talento, na minha força. Eu venho a ti no nome daquele que você está enfrentando e afligido. Imagine o gigante. Quem? No nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Percebeu, varão, que a conexão de Davi não é com a pedra, entendeu? Não é com a funda. Eu vou repetir de novo, porque tu balançou a cabeça. Bonito, varão. Porque tem gente achando que se derrota diabo, gigante, demônio com pedra. Eu sei que é a pedra que acerta a testa do gigante. Tem gente que acha que vence com funda, pastor. Eu sei que é a funda que dá o impulsionamento na pedra. Tem a conexão com Deus de Israel, não, para você ver se tu consegue jogar esse gigante por terra.